Oi, pessoal, aqui é a Viviane do The Rich Life Guide, o seu canal de planejamento financeiro nos Estados Unidos. Claro, gente, que se você estiver em outro país, você também pode assistir o canal, não tem problema nenhum. Vários vídeos aqui vão ser úteis para você, tá? Porque planejamento financeiro tem uma parte dele que vai ser igual para todo mundo. É só a parte, às vezes, de contas, investimentos, que vai mudar um pouquinho, tá? Mas as bases do planejamento financeiro, elas são praticamente a mesma para todos. E hoje a gente até vai falar de uma coisa que é comum para todo mundo, qualquer lugar do mundo, que é a reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai deixar separado para, no caso de acontecer uma emergência, claro, uma emergência na sua vida, um imprevisto. Por exemplo, se você tiver um problema com o seu carro e precisar consertar o carro, trocar de carro. Se você tiver alguma despesa médica inesperada, se você mora aqui nos Estados Unidos, você sabe que despesa médica aqui não é brincadeira, né? Geralmente fica muito caro. Então é bom você ter uma reserva de emergência para alguma despesa médica. Ou então, se você perder a sua fonte de renda, que seria o seu trabalho. Pode acontecer, né, alguma coisa que acontece na sua vida e você venha a perder o seu trabalho. Nesse caso, você vai estar muito feliz de ter feito uma reserva de emergência, tá bom? Então, vamos falar aqui de o porquê de ter uma reserva de emergência. Acabei de falar, né? Por que ter uma reserva de emergência, como fazer essa reserva de emergência e quando você vai usar, tá bom? Então, tô olhando aqui no meu computador as minhas notas, né? Porque eu não quero perder nada aqui para falar com vocês. Mas então a gente já falou por que você precisa da reserva de emergência em geral, porque aconteceu um imprevisto na sua vida, algo inesperado, e eu vou te falar que coisas inesperadas acontecem o tempo todo, quando você menos imagina, pronto, alguém bateu no seu carro, aí você pode até usar o seguro da outra pessoa, né? Mas aconteceu um acidente, às vezes aqui onde eu moro tem muito bicho, né? Que você pode acabar atropelando um bicho desse e estraga muito o seu carro. Ou então uma despesa médica. Acabei de receber, meu marido acabou de receber aqui um telefonema que um colega nosso estava andando de snowboard no último dia, no dia que estava fechando a montanha, que foi ontem. Ele foi dar lá um salto e acabou caindo e quebrou o braço. Então, ele não tem plano de saúde, olha só, no caso dele não tem plano de saúde. A gente vai falar disso também, de seguros mais para frente. Mas no caso dele, ele vai ter que ir no hospital amanhã e provavelmente não vai vir uma conta barata. Então, nessa hora, uma reserva de emergência é muito importante. Ou então, se acontecer alguma coisa, né, na empresa que você trabalha ou na região que você trabalha e você acabar ficando sem emprego. Nesse caso, eu tenho certeza que a reserva de emergência vai ser muito importante na sua vida. Então, como que a gente faz essa reserva de emergência? Primeiro, a reserva de emergência a gente tem que medir, a gente vai fazer uma reserva de emergência de acordo com as nossas despesas mínimas, tá? Então, de onde que eu vou tirar minha despesa mínima? Orçamento. Aí, de novo, tá vendo? Por que o orçamento é tão importante? Então, quando você faz o seu orçamento, você vai conseguir definir lá quais são as suas despesas mínimas, aquelas que você não pode viver sem. Por exemplo, seu aluguel, supermercado, a sua internet, que hoje em dia não dá para viver sem internet, né? E outras coisas. Só conta de luz, conta de água, conta de gás. Aqui nos Estados Unidos a gente tem gás. Então, assim, você tem que definir quais são as despesas mínimas. Restaurante conta? Não, gente, restaurante não vai contar. Restaurante não conta, cinema não conta, show não conta, tá? Só vai contar o que é a despesa mínima, a despesa básica para você sobreviver. Porque por isso que ela chama emergência, né? Para ser usada no momento que você realmente precisa. E naquele momento que você realmente está precisando do dinheiro, não vai ser para um restaurante, tá bom? Então, você vai calcular suas despesas mínimas mensais, tá? E vai multiplicar esse valor. Aí é que tá. Nessa parte aqui tem alguns planejadores financeiros que indicam você ter de 3 a 6 meses da sua reserva de emergência, de reserva de emergência, das suas despesas básicas, se você, por exemplo, consegue se relocar no mercado de trabalho facilmente. Se o seu trabalho é de alta demanda, se você é um profissional requisitado, então de 3 a 6 meses da reserva de emergência seria interessante para você, seria pelo menos o mínimo, né? De 3 a 6 meses da sua reserva de emergência seria ideal. Agora, vamos ver se você é um autônomo.
Se você é um profissional autônomo, ou se você por exemplo, é um gente, como é que fala? Agente imobiliário. Eu falar real estate agent. Agente imobiliário que vende casas e a sua renda é irregular. Ou se você é um profissional autônomo que não tem como se realocar no mercado de trabalho, mas precisa reerguer sua empresa. Nesses casos, ou se a sua profissão é uma profissão difícil de se realocar na área que você vive, e você não quer sair, por exemplo, do lugar que você está, né, da região que você mora. Nesses casos, então, é recomendado você ter uma reserva de emergência maior. Ou então, se você tem alguém na sua família que depende muito de você, às vezes um pai, um tio, né? Ou então uma criança que fica doentinha o tempo todo. Nesses casos, a gente recomenda uma reserva de emergência de 12 meses. Então, você vai pegar aquele, vamos supor, tá? A gente está fazendo aqui algumas contas. Vamos supor que você faz o seu orçamento e você vê que você gasta lá $1.500 por mês. Desses 1.500, 1.000 é a sua despesa básica mínima de sobrevivência. Então, $1.000 por mês, vezes 12, $12.000, né? Que você precisa guardar, tá? Esse primeiro passo de guardar reserva de emergência, às vezes é complicado, porque você fala assim, nossa, como é que eu vou juntar todo esse dinheiro? Então, pessoal, é importante fazer essa reserva de emergência até mesmo antes de começar a investir. Por quê? Porque não adianta você investir, não adianta você começar a comprar ETFs, né? Investir no seu 401k, nos seus fundos de aposentadoria, se você não formou a reserva de emergência, tá? Por quê? Porque se você fizer isso e tiver aquele imprevisto na sua vida, você vai acabar vendendo aqueles investimentos para poder pagar a emergência que você teve. E aí vamos supor que a bolsa, igual hoje a bolsa caiu, né? Hoje é, que dia que é hoje? 15 de abril de 2024. Hoje a bolsa caiu. Então, hoje, se você tivesse que vender os seus ativos, talvez não fosse um bom dia para vender. Então, a reserva de emergência, ela serve como a gente pode falar assim, como um seguro para a sua própria vida, para as emergências que podem acontecer na sua vida, tá? Então, vamos olhar a reserva de emergência com com essa visão de seguros, tá bom? Então, você vai construir um seguro para você mesmo, para se acontecer algum imprevisto na sua vida, ou se você perder o seu trabalho, ok? Então, como você vai formar essa reserva de emergência? De novo, orçamento, tá? Você vai fazer o seu orçamento e é claro, gente, a gente começa a juntar dinheiro nas vacas gordas, né? Porque quando você estiver lá nas vacas magras, ou quando acontecer, né, aquela emergência com você, aí que você vai começar a pensar na reserva de emergência, aí já é tarde, né? Vamos começar a pensar na reserva de emergência quando tá tudo bem, certo? É igual a historinha da formiga e da cigarra, né? Lembra que a cigarra ficava cantando, hahaha, e a formiga ia juntando comida, né? Lembra disso? No verão, a formiga ia juntando comida para poder passar o inverno tranquila. Aí chega lá no inverno, a cigarra que estava só cantando, estava passando frio e depois passando fome. Foi pedir ajuda para a formiga. Então, vamos fazer a reserva de emergência nas vacas gordas, tá bom? Ah, eu estou gastando meu dinheiro todo, como é que eu vou fazer? Pois é, o orçamento. Quando você fizer seu orçamento, você vai conseguir identificar quais os gastos, né? Quais os gastos, às vezes, alguns excessos que você vem fazendo, né, na sua vida, ou algumas assinaturas que você tem a mais, é Netflix, é Disney, é Amazon Prime, que mais? É Hulu, aquele tanto de assinatura que você nem assiste, né? Então, vamos dar uma olhadinha no orçamento, ver o que desse dinheiro, o que parte, né? Também não é para você parar de fazer tudo que você gosta, tá bom? Vamos ver o que você pode transferir, parte desse orçamento que desses gastos, né? Que você pode transferir, que você pode começar a formar a sua reserva de emergência, tá bom? Então, vai demorar? Às vezes vai demorar. Às vezes vai demorar. Às vezes você vai, a emergência acontecer e você não juntou lá os 12 meses, os 3 ou 6 que você queria. Mas pelo menos você já tem alguma coisa, pessoal. Então, vamos fazer a reserva de emergência. Esse é um dos passos fundamentais do planejamento financeiro, tá? Para você depois ficar tranquilo na sua vida. Imagina você dormir sabendo que tem lá no banco os $12.000, né? Para você poder usar quando precisar. Certinho? Então, reserva de emergência, fazendo o orçamento, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar algumas despesas que podem ser cortadas ou reduzidas e transferir aquele valor para a sua reserva de emergência. E como usar a reserva de emergência? Gente, a reserva de emergência é para usar.
Claro que sim. Tem gente que faz a reserva de emergência e na hora que acontece a emergência tenta usar o cartão de crédito, né? Pegar dinheiro emprestado com alguém. Não, a sua reserva de emergência é para usar na hora da emergência, na hora do imprevisto. Então, se o seu carro quebrou, vai lá, pega o dinheiro da reserva de emergência, usa para aquele imprevisto, né? O que aconteceu na sua vida, para aquele evento, e depois você vai recompor a sua reserva de emergência. Você vai parar alguns investimentos, né? Naquele momento, se você já estava investindo, e vai pegar aquele dinheiro e aportar na reserva de emergência de novo, tá bom? Então, a reserva de emergência tem que estar sempre lá. Se você usou a reserva de emergência porque aconteceu emergência, era para usar mesmo, então você vai recompor a reserva de emergência e quando você terminar de recompor a reserva de emergência, aí você vai para o investimento outra vez. Ah, mas tem gente que faz os dois ao mesmo tempo. Tudo bem, mas vamos pelo menos juntar algum valor, pelo menos os 3 meses, né? Vamos pôr assim, os 3 meses, antes de você começar a investir. Tem várias estratégias que você pode usar, tá bom? Para poder formar reserva de emergência, os investimentos ao mesmo tempo, etc. e tal, mas o recomendado é formar a reserva de emergência primeiro. Eu já tenho colegas aqui nos Estados Unidos, que estava investido, estava com vários investimentos, e o que aconteceu? Quebrou o braço. Outro, mais um. Eu sei, o pessoal sempre fala que quebrou o braço, mas é porque aqui onde a gente mora, o pessoal faz snowboard, faz esqui. Então, assim, acontecem muitos acidentes quando a gente está praticando esporte, ou anda de mountain bike, né? Então, ficar esperto com isso. Então, essa colega, ela quebrou o braço, precisou usar, na verdade, precisou usar o cartão de crédito, tá? Ela precisou usar o cartão de crédito porque ela não tinha uma reserva de emergência. E ela ficou com essa dívida de cartão para pagar, tendo vários investimentos. E no caso dela, ela ainda pôde fazer isso porque ela tinha crédito no cartão de crédito, ela não tinha nenhuma dívida no cartão e não precisou vender os investimentos. Mas imagina se você não é o seu caso, né? Se você não tem limite no cartão suficiente e você precisa vender os seus investimentos. Então, pessoal, reserva de emergência, passo fundamental para o planejamento financeiro. Se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas sobre reserva de emergência, se tem alguma coisa que eu falei nesse vídeo e você acha que não concordo, eu tenho outra opinião, ou então se você tem mais coisas para acrescentar, fique à vontade, deixa aqui nos comentários o seu comentário, a sua pergunta, e eu vou criando os próximos vídeos a partir dos comentários e das perguntas de vocês. Muito obrigada por assistir. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal e fique atento aos novos vídeos, a outros vídeos sobre planejamento financeiro. Então, eu sou Viviane Ribeiro, nosso canal se chama The Rich Life Guide, o seu guia de planejamento financeiro aqui na América. Muito obrigada, tchau, tchau.